Eu tenho atendido algumas pessoas e algo me preocupa muito. As pessoas, principalmente o cristão, ele tem terceirizado toda a sua vida para Deus. Muitos me procuram, alguns pedindo orientação, mas em sua maioria pedindo oração. Mas alguns problemas, e digo 80% deles, não irá se resolver com oração. Por quê? Porque a oração não é ferramenta, não é chave para tudo. Eu sei que muitos de vocês aprenderam que a oração é a chave para tudo. Não, não é. Deus não criou o ser humano sem cérebro. Deus criou o ser humano, em sua visão, com o corpo todo preparado para o desenvolvimento daquilo que Ele mesmo ordenou que o ser humano dominasse, que é o planeta. Porém, é mais fácil para algumas pessoas transferir para Deus a responsabilidade que é dela. Eu não sei mais o que eu faço. A minha vida está de ponta cabeça. Eu tenho orado a Deus e agora começo uma campanha de jejum para Deus. Para Deus. E aí você encontra essa pessoa tempos depois. Deus ainda não me falou nada. E não vai falar. E não vai falar. Por quê? Porque a oração não é a chave para o que ela está precisando. Exemplos. Vamos de exemplos. A pessoa, ela vive um relacionamento, agora falando de casamento, abusivo. O esposo não investe nela. O esposo, a esposa xinga a todo momento, não tem mais consideração, respeito ou carinho. Chega até mesmo a acontecer agressão física e agressões verbais. E esta pessoa diz: eu estou orando a Deus para Deus me dar uma direção. Deus não vai dar direção nenhuma para você. É uma questão de você entender o princípio da autoestima, o princípio de um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, mas você não está se amando. Como que o teu próximo vai te amar se você não se ama, se você não se valoriza? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu preciso me amar. É uma questão de decisão. E aí você fica com uma pessoa dessas e usa a religião, ou religiosidade, melhor dizendo, porque não tem nada a ver com espiritualidade isso, para dar uma desculpa de que eu não posso me separar. Porque ele não me traiu. Ele só me bate. Ele não me traiu. Ele só me xinga. Ele traiu a sua confiança. Ele traiu a sua educação. Ele tem traído você diariamente com você mesmo. Então não é uma questão de oração, é uma questão de decisão. Boa, perfeita e agradável, Romanos capítulo 12, versículo 2, a palavra diz que esta é a vontade de Deus. Então você não precisa perguntar para Deus se o que você está vivendo é a vontade dele, se continuar nesse casamento é a vontade dele. Ponto número 1. Pense sobre isso que eu estou te dizendo. Gente, nós precisamos entender que Deus criou o planeta com sistemas e leis que serão resolvidos aqui mesmo. É nós, Ele nos deu autoridade para nós resolvermos. É a decisão que nós tomarmos. Como Pai, Ele vai estar conosco ali, naquela decisão. Agora você toma uma decisão de se maltratar, de se humilhar, e você quer que Deus intervinha nisso na sua vida, porque é você que tomou essa decisão. Relacionamentos tóxicos.
Outras pessoas estão servindo a Deus na igreja. Vão no templo, melhor dizendo, igreja somos nós. Vão ao templo semanalmente, tem o seu ministério, desenvolve o seu ministério. E quando essa pessoa precisa fazer uma viagem, quando essa pessoa precisa conhecer um outro lugar, aí ela vai pedir para o pastor se ele permite que ela faça essa viagem. E o pastor às vezes ainda fala, vou orar. Eu vou analisar para ver se é da vontade de Deus de você fazer essa viagem. Está errado, meu irmão. Está errado. Está errado. Não é o pastor que decide se você vai fazer a viagem ou não, é você. É você. Deus te deu capacitação para isso. O pastor decide te abençoar, te aconselhar. O pastor decide cuidar de você. Agora, a decisão de você ir fazer uma viagem, a decisão de você comprar uma casa, é você. É você quem sabe sobre o seu trabalho, sobre a sua educação financeira. É você quem sabe sobre a sua fé, de movimentar os céus através daquilo que você faz para poder comprar aquela casa. As pessoas estão enganadas com religiosidade e espiritualidade. Casamento, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus de eu me relacionar com essa pessoa. Escute bem, entra inteligência emocional, conversa com a pessoa, por isso que tem um namoro, conversa, veja quais são os planos, veja quais são os desejos, os anseios do coração dessa pessoa. Conheça quem está lá nas redes sociais dessa pessoa, quem ela segue, quem ela ouve, o que ela assiste, que tipo de ambiente essa pessoa frequenta, quais são os seus relacionamentos. Um e o outro tem que conhecer isso dos dois. Daí você vai decidir e pedir, Deus me abençoe neste relacionamento. Porque você tem que saber o que é o melhor para você. Mas Deus sabe muito mais do que eu. Sim, Ele sabe, mas Ele te deu o poder de decisão. Utiliza o poder que Ele te deu. Ele ama ver você decidindo. Deus ama ver você decidindo. Decidiu lutar, Ele vai contigo nessa luta. Decidiu parar e não querer, eu vou fazer outra, Ele vai contigo lá. Agora, Ele não fica com você sentado, parado e perguntando o que vai fazer. Ousadia e coragem. Vai para cima. Lembra que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável? Essa é a vontade de Deus. Está imperfeito, está desagradável, está ruim? Essa não é a vontade de Deus. Então, bora lá pensar, estudar, buscar conhecimento. Autoconhecimento principalmente. Como as pessoas estão iludidas com a religiosidade. Como elas estão equivocadas com a oração. Oração, intimidade com Deus. Deus vai te dar direcionamento, Deus vai te dar força, vai te dar capacitação para você entender o que você estudar, para você chegar onde você quer chegar. Agora, Ele te criou com todas as formações mentais, os mais de 100 bilhões de neurônios, para que você tome decisões assertivas baseadas na palavra dele, já está aí. Ele não precisa te revelar a palavra, já está revelada para você. É você obedecer e essa obediência te leva à honra. Te leva a um bom relacionamento, te leva à conquista na empresa, alguns negócios. Agradece a Deus pelo aquilo que você já tem. E aí sim Ele vai te dar mais. Vai te dar mais direcionamento, vai te dar criatividade, vai te dar ideias. Mas se você é ingrato até por aquilo que você tem, que você não utiliza o dom que Deus te deu, se você enterra, qual é o dom? O dom de pensar, gente. O dom de raciocinar. Se você não raciocina, se você não pensa com respeito a este relacionamento, com respeito ao trabalho. Tem pessoas que estão no emprego, no trabalho, há muitos anos e são humilhados, não ganham bem, salários atrasados, tem que trabalhar no dia de folga, não há compensação financeira para isso, vai descansar, trabalha 3 dias e vai descansar. Eu fico com o seu dinheiro e você descansa. E a pessoa, não, mas é o país que é assim. Você que aceita isso. Mas está difícil a situação. Enquanto você estiver pensando assim, vai continuar difícil, porque a palavra de Deus diz assim como você pensa, ou assim como você imagina, assim será. Então é você quem está determinando o que você está vivendo, não é os outros, não é o seu patrão, não é o governo, é você. Porque eu creio na palavra. Se a palavra diz
que os meus pensamentos devem ser cuidados, e eu devo pensar no que é bom, no que é louvável, no que é produtivo, no que tem bom louvor, então eu vou obedecer a palavra. E aí eu vou começar a viver o que é bom. Porque nós somos o que pensamos o tempo todo. Ali diz, crer. Crer vem da onde? Da mente, pensamento. Eu creio, eu acredito, vou dar certo nisso. Pense sobre isso. Pense, pessoa e os princípios de Jesus. A pessoa de Jesus te prepara para o céu, o princípio te prepara para a terra. Às vezes você está agarrado somente à pessoa de Jesus. Você está pensando na eternidade, está tudo certo. Mas tem que ter equilíbrio, porque você está na terra, você não é anjo. Você é ser humano. Então há uma necessidade de você ter ferramentas terrenas e utilizar a sua mente para resolver as questões terrenas. E o Espírito de Deus vai te ajudar nisso. Quando você ora e pede a ajuda dele. Agora, ficar dizendo se a camiseta é azul ou amarela, se compra esse carro ou compra aquela bicicleta, se eu caso com o João ou caso com o Manuel, é você quem tem que decidir, utilizando as ferramentas neurais que você tem, que é o seu pensamento, é o discernimento. E aí sim as coisas começam a andar. E Deus olha para o filho e fala, é esse aí. É esse aí. Ele olhou para Davi e viu o coração de Davi. Davi ia para cima, ele não ficava esperando. Ele ia para cima. Por quê? Coisas que ele tinha a certeza de que não era a vontade de Deus para ele, ele não aceitava. Coisas que ele tinha certeza, ele ia para cima. A vontade de Deus é que Israel seja livre. E esse gigante está dando opressão ao povo de Israel. Então eu vou lá. Não, você não tem experiência, não se preocupe, ele está comigo. Eu estou indo. Deus está contigo também. Mas você precisa entender isso. É um processo. É um processo. E eu quero ajudar você nesse processo. Deus te abençoe e te guarde. Espero que você tenha sido abençoado. E saiba de uma coisa. Tem muita coisa que não depende de Deus. Ele pediu para você dominar. E o que ele pediu para você dominar, ele não vai dominar. Porque ele obedece hierarquia. Foi ele mesmo que criou essa hierarquia. Se ele quebra essa hierarquia, ele não é Deus. Está entendendo? Então pense um pouquinho sobre isso. Eu fiquei um pouco mais de 16 anos preso a pensamentos errados, a pensamentos que me paralisavam, a religiosidade. E hoje sou livre por causa da palavra. O conhecimento liberta você. A verdade liberta você. Pode ter certeza disso. Deus te abençoe. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre as leis do pensamento, sobre o poder da comunicação assertiva, sobre ética profissional também, adquira 8 vídeos que está à disposição, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. São 8 videoaulas que eu falo muito sobre esses assuntos. Beijo no coração, transformando mentes para o sucesso.